para o último culto da nossa Conferência de Famílias, realizada pela Igreja Batista Bíblica Monte de Sião. E quero dizer a todos vocês que são muito bem-vindos, querido irmão, irmã, ou você que ainda não tomou uma decisão de receber Jesus como seu Salvador, você é muito bem-vindo, bem-vinda aqui nessa noite. E quero nesse instante lhe convidar a curvar a sua cabeça e nós vamos orar, pedindo ao Senhor a direção para o culto desta noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela bênção da salvação eterna na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, por estarmos aqui diante do Senhor para te adorar e também para aprender da tua palavra. É o que te pedimos, agradecidos, no nome de Jesus, o Salvador. Amém. O tema da nossa conferência é relacionamento familiar e o subtema desta noite, deste último culto, é relacionamento esposo-esposa. Nós temos a certeza que Deus tem muito para falar aos nossos corações e espero que o Senhor e a Senhora
esteja com o seu coração preparado para aquilo que ouvirá da parte do Senhor. Nós louvaremos a Deus com alguns hinos, algumas famílias também louvarão, e peço a sua atenção para que você medite nas letras das músicas que serão cantadas. E também com os hinos em louvor a Deus, querido irmão e irmã, acompanhe aí no seu cantor cristão, ou se os irmãos conhecem os cânticos, por favor, cante aí da sua casa. Nós aqui não ouviremos, mas com certeza Deus ouvirá o louvor que sairá da sua boca. E convido agora os irmãos que estão aqui comigo para nós cantarmos, e você canta em casa, o hino 385 do nosso cantor cristão, logo depois o 176, 385. Tempo de ser santo. Santo, tu deves tomar.
uma vez, peço a sua atenção, que o Senhor, que a Senhora esteja atento a cada música cantada em louvor ao nosso Deus, e especialmente logo mais com a pregação da palavra de Deus. Nós vamos fazer a leitura bíblica agora no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 24 ao verso 27. E eu convido o irmão Giovanni para fazer essa leitura e, por favor, faça a leitura aí juntamente conosco na sua casa. Boa noite, irmãos. Boa noite, queridos. Estaremos lendo a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 7, do verso 24 até o verso 27, que diz: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque está edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateu aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém. 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 Graças a Deus pela leitura da sua palavra. E vamos nesse instante ouvir um louvor especial apresentado para a glória do Senhor, para o louvor do Senhor, do nosso querido pastor Sandro e a sua família. Say
abençoando a família do nosso querido pastor Sandro, que tivemos a alegria de conhecê-lo em Porto Velho, Rondônia, que agora está em São Paulo, servindo ao Senhor. Deus abençoe o pastor Sandro. Nesse instante, meus irmãos, nós vamos louvar o nosso Deus, cantando Vem Nosso Lar abençoar, e depois, obrigado, Senhor. Amém. Agora vamos cantar Obrigado, Senhor. Vamos agradecer ao nosso Deus pela família que nós temos. É a família que Deus nos deu. Vamos cantar. Coração abuso, que o mundo não tem.
Deus por nossas famílias. Sua família pode não ser a melhor do mundo ao seu ver, mas é a sua família. Nós nesse instante estaremos orando ao Senhor pelas famílias, especialmente pelos casais, pelos casamentos. E vou convidar aqui à frente mais uma vez o nosso irmão Giovanni, que estará orando ao Senhor nosso Deus. Oremos. Pai, muito obrigado por mais esse dia. Continua, Pai, abençoando a cada família que se encontra presente, assistindo esse culto. Continua, Pai, trabalhando em nossos corações, a cada dia nos dando sabedoria em tudo que iremos fazer, em tudo que iremos falar. Sabemos, Pai, que nós não somos perfeitos, mas servimos a um Deus que é perfeito. Vem estar, Pai, trabalhando em nossos corações, fazendo com que sejamos quebrados e quebrantados pelo Teu amor. Continua conosco, mais esse dia abençoado pelo Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Deus abençoe nosso irmão Giovanni. Meus irmãos, nesse instante, eu convido Josi para a nossa família agora louvar ao Senhor. Até então, a minha família só é eu e Josi. Como a maioria dos irmãos já sabem, tem Luiz, Joiane e Ligiane que estão no projeto, pelo menos nosso sonho. Se Deus permitir, você que ora, muito obrigado. E continue orando para que, sendo a vontade de Deus, a nossa família possa crescer, tá bom? Deus tem sido bom pra mim.
Salmo 34, versículo 8: Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Nós ainda louvaremos ao Senhor cantando o hino 367, que alicerces tende para construir. 367, vamos louvar o nosso Deus. Meus irmãos e amigos, nós faremos aqui alguns agradecimentos e o primeiro deles é ao Senhor nosso Deus, por nos permitir esses 2 dias adorá-lo, prestar estes cultos ao Senhor e também ouvirmos a sua palavra. E nós agradecemos também à Igreja Batista Bíblica Monte de Sião, que é a nossa igreja responsável por esta conferência. Agradeço a cada irmão envolvido, que Deus abençoe grandemente aos irmãos. Também quero agradecer aos irmãos das igrejas co-irmãs que participaram em oração e também assistindo, cultuando conosco aí da sua casa. Muito obrigado, irmãos. Agradecemos também as pessoas que ainda não tomaram a decisão ao lado de Cristo e que porventura estejam nos acompanhando até o presente momento. Muito obrigado pela sua presença, pela sua visita virtual aí, tá bom? Somos gratos também ao Senhor, aos missionários, às famílias dos missionários que participaram dessa nossa conferência de famílias. Também agradecemos ao Senhor, ao pastor Sandro e a sua família, por terem participado dessa nossa conferência, apresentando o seu louvor ao Senhor. E também nossa gratidão ao nosso conferencista, nosso querido pastor John. Muito obrigado, pastor, que o nosso Deus continue abençoando muito a sua vida, a sua família e o seu ministério, que continuem crescendo e avançando cada vez mais para a glória do nosso Deus. Nós vamos passar agora para o momento da pregação da palavra de Deus. Porém, antes da mensagem, nós ouviremos um especial da família do nosso querido pastor John. Logo na sequência do louvor da família, a mensagem do Senhor. E já te adianto, irmão, irmã, querido amigo, amiga, Deus com certeza vai falar mais uma vez.
E Deus, quando fala, Ele quer ser ouvido. Portanto, evite agora, sai do seu lugar, fica quietinho aí, quietinha, com a Bíblia na mão, ouve a palavra de Deus, guarda no seu coração e durante a mensagem ou ao final dela, tome decisões, porque as decisões farão grandes diferenças na sua vida, como eu também, na minha, dos irmãos que estão aqui conosco, tá bom? Nós, nesse instante, passamos aí a oportunidade à família do pastor John e, na sequência, pregação da palavra de Deus. Depois da palavra, nós voltamos para encerrar o culto, a conferência ao nosso Deus. Pastor John. Quem já falou, se eu soubesse anos atrás o que eu sei hoje, a minha vida seria muito diferente. Eu já falei isso várias vezes. E eu penso sobre as coisas que eu tenho aprendido. E certas coisas, para mim, hoje, são essenciais. E se eu tivesse essas coisas no início do meu casamento, mas eu não tinha. E eu gostaria, então, passar aos irmãos algumas coisas que eu tenho aprendido ao longo desses anos. Eu gostaria de passar aos irmãos 3 decisões revolucionárias no seu casamento. 3 decisões revolucionárias no seu casamento. Eu estou dizendo, se você decidir fazer essas 3 coisas, vão mudar o seu casamento, eu acredito, para o melhor. A base dessas coisas é a Bíblia. Nós precisamos entender essas 3 decisões, mas para chegar a entender essas 3 coisas, precisamos considerar algumas outras coisas. Vamos então para o livro de Gênesis capítulo 2, quando Deus dá para o primeiro homem a sua esposa. Sabe, cada casal é diferente. E um casal não deve se comparar com outro casal. Há tantos fatores diferentes, você pode acabar, não entendendo bem o porquê das diferenças. A pessoa pode ficar deprimida, mas esse casal tem isso, faz isso e nós não. Não é uma boa ideia. Cada casal é diferente porque Deus criou cada casal de uma forma diferente e precisamos valorizar essas diferenças. Por favor, irmãos, não esqueçam disso. Cada casal vem com seus próprios desafios. Por favor, quando você vê outro casal e pensa, mas aquele casal não tem problema nenhum, eu sempre vejo felicidade, eu estou falando, não é verdade, você se enganou.
por favor, não vive essa vida que vê todo mundo pelo Facebook. Todo mundo sabe que 95% das coisas postadas no Facebook não são a verdade, ou no Instagram, ou qualquer outra rede social. Olha, você acha que a maioria vai postar as brigas, as discussões, sabe? Postar fotos, a esposa vai postar uma foto dela no sofá, sabe, comendo bombons e, sabe, com o cabelo assim, e maquiagem, sei lá. Não vai. Então, por favor, quando entrarmos nisso e considerar casamentos e o relacionamento entre o esposo e a esposa, por favor, compreenda, quando você sai da sua casa, você vai num mundo que não fala tudo sobre o que está acontecendo dentro de casa. E há uma barreira, e há muita coisa invisível, e nós precisamos entender isso. Às vezes são coisas bem feias e tristes, mas cada casal é diferente, e cada casal tem seu próprio desafio, e nós vamos considerar essas 3 decisões revolucionárias que podem ajudar os nossos casamentos. Mas vamos começar com uma base bíblica aqui que vai estabelecer algo importante. Aqui em Gênesis 2, versículo 18, a Bíblia diz o seguinte: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então aqui, irmãos, Deus estabelece algo muito importante. O homem, ele precisa da mulher. Eu sei que muitos homens falam, não preciso de mulher. E eu sei que a mulher também fala que não precisa do homem. Mas se você acredita na Bíblia, você tem que aceitar o que esse versículo diz. Aparentemente, o homem precisa da mulher para conseguir a missão que Deus lhe deu. E a mulher existe por causa do homem. Ela existe para ajudar um homem. Então os dois precisam valorizar um ao outro. Muito, muito importante entender isso. Então, quando eu digo isso, eu digo o seguinte aos irmãos: Deus criou o casamento. Aqui, Adão, ele dorme em Deus, Deus tira a costela, e Deus forma a mulher, apresenta ela para Adão, e eles são casados por Deus, diante de Deus. A perfeita vontade de Deus para Adão, Deus apresentou para ele, o nome dela era Eva. Deus então criou o casamento. E por que ele criou o casamento? Bom, algumas razões, deixe-me dar para vocês rapidinho. Primeira razão, estabilidade sexual. Sim, estabilidade sexual. Em 1 Coríntios, capítulo 7, se os irmãos quiserem achar, vou rápido aqui. Mas a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 1 e 2: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. Aqui Deus está enfatizando, olha, um dos propósitos do casamento é ter algo que pode dar estabilidade sexual para a humanidade. Um lugar específico para esse tipo de atividade acontecer. E diz em Hebreus 13, versículo 4: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito, sem mácula, porém aos fornicadores e aos adúlteros Deus os julgará. Então Deus está dizendo, fora do casamento eu vou julgar. Dentro do casamento não tem problema. Na verdade é algo venerado, algo especial. A liberdade e santidade dentro do casamento. A libertinagem e fornicação fora do casamento. E os irmãos podem ler 1 Coríntios capítulo 6, começando com o versículo 10. Mas Deus chama essa atividade fora do casamento
de fornicação, e fornicação é um pecado, não é de Deus. Quando você diz o seguinte: esse tipo de coisa é somente para um casal legitimamente casado, no papel, algo publicamente reconhecido na minha cultura, por exemplo, aqui no Brasil, usando o cartório. Quando você tem isso, então você pode ter essa atividade. E quando não tem isso, não pode. Daí isso proíbe um monte de coisa que acontece no mundo que causa problemas. Por exemplo, filhos sem um pai em casa, abuso sexual de pessoas, etc. Então, o casamento é bom, porque traz para nós estabilidade sexual. Também, o casamento traz revelação para nós. Em primeiro lugar, revela Deus para nós. Em Efésios capítulo 5, pode ler versículos 22 a 33, falando sobre o relacionamento entre o marido e a mulher, e como a mulher deve se submeter ao marido, e como o marido deve amar a sua esposa, etc. Ele diz aqui em versículo 32, grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Ou seja, o que acontece entre homem e mulher é um símbolo do que acontece entre Jesus e nós que somos salvos, a igreja. Há uma revelação. Irmãos, eu posso passar bastante tempo falando sobre isso. Há tantas coisas, até versículos que nós não entendemos bem sobre Jesus. Mas quando você entende o casamento e o noivado judaico, etc., esses versículos acabam tendo mais sentido, fazendo sentido, na verdade, para nós. Então, o casamento serve como uma lição teológica para nós na questão do nosso relacionamento com Jesus Cristo. E não somente revela isso, o casamento, interessantemente, nós não gostamos disso, mas revela o nosso pecado. Lembra, Deus escolheu dar para o homem a mulher, porque o homem precisava da mulher. E quando há um casamento, tem muitos que acham que é uma coisa engraçada quando você é casado, que quando você casar, isso vai eliminar problemas, vai tirar problemas. Você tem certos problemas, certas necessidades, etc. Você se casa, pronto, você está bem, problemas já eram, você entrou em casamento. E todos os casados começam a rir, não é bem assim não, e nós sabemos. Por outro lado, outros que são casados não aguentam mais e falam, casamento não é bom, acreditando uma mentira, que o casamento cria ou produz problemas, mas também isso não é verdade, não é verdade. O casamento não elimina problemas, o casamento não produz problemas, mas prestem atenção, o casamento revela problemas. Só para explicar, você pode ser uma pessoa bem impaciente, mas você é uma pessoa solteira. Então em casa, você faz o que você quiser, onde você quiser, do jeito que você quiser. E se você quiser, escovar os dentes, se você quiser limpar sua roupa, qualquer coisa em casa, ou lavar a roupa, limpar o chão, seja o que for, a decisão é sua. Vamos dizer que você é uma pessoa que quer certas coisas de um certo jeito. Quando você casar, você não pode acreditar que a outra pessoa, seu cônjuge, pensa exatamente como você pensa em todas as áreas da vida. Não pode acreditar nisso. E o que acontece? Você percebe como a pessoa cria raiva em você. E daí a sua impaciência se manifesta por causa do outro.
Então o casamento revela a impaciência que você já teve no seu coração, mas agora, somente agora, você percebe isso. Outra coisa, o casamento é bom porque dá para nós intimidade. Intimidade física, intimidade mental, intimidade emocional e intimidade espiritual. Os animais não conseguem ter casamento, eles vão procriar e ter filhotes, pronto. Mas para nós o casamento é muito mais profundo. Existe a parte física e a Bíblia ensina que, segundo o livro de Cantares de Salomão, não é somente para poder ter filhos. Eu tenho essa pessoa, agora nós vamos ter filhos. Não, porque se fosse isso, você poderia falar o seguinte: se essa mulher não conseguir me dar filho, então eu vou me divorciar, porque elas não servem de nenhum propósito, nenhum uso. Mas não é isso. A intimidade física é além de simplesmente ter filhos. Se você não entende isso, leia a Bíblia. Leia Hebreus 13:4. Leia o livro inteiro de Cantares de Salomão. Existe intimidade mental. O marido, ele sai do trabalho, vai para casa e precisa conversar sobre uma decisão. A mulher precisa conversar. Os dois conseguem contribuir uma ideia inteligente. Uma conversa com raciocínio, algo bom entre os seres humanos, que muitas conversas acontecem entre esse casal que não acontecem fora daquele relacionamento íntimo. Ou a intimidade emocional, os dois conseguem perceber as necessidades do outro e dão apoio. Os dois conseguem dar apoio em momentos difíceis. Percebendo, sabe, agora com a minha esposa, nós temos uma linguagem sem palavras, sabe, certos gestos, outras coisas. Eu sei o que ela está pensando sem falar. Eu sei o que está acontecendo na vida da minha esposa, mentalmente, emocionalmente, só por olhar. Às vezes nem por olhar, eu percebo algo. Algo está acontecendo. Então existe isso no casamento. E também intimidade espiritual, amém. Os dois possuem a capacidade de buscar a Deus e vêm juntos e sabe, Deus faz algo. Tudo isso vem no casamento. Deus criou o casamento para poder ter isso. Também Deus criou o casamento para ser um abrigo para a família. Traz estabilidade e proteção para o homem, para a mulher e para as crianças. Porque eles entendem, nossa família é uma família, vamos dizer, unidade fixa. O pai não vai buscar outra mulher, a mãe não vai buscar outro homem, a mulher não precisa se preocupar, porque o pai vai tomar conta dela, o marido vai tomar conta dela, as crianças não precisam se preocupar, porque existe uma unidade fixa. Essa é a ideia do casamento. O casamento vem com aliança. Pessoas também chamam de contrato, mas eu acho que a palavra aliança é mais forte. Algo diante de Deus que Ele percebe até a morte. É uma coisa da forma bíblica que ninguém precisa se preocupar com o que vai acontecer com a família. A aliança diz até a morte. Essa coisa vai continuar. Então é um ambiente controlado para o desenvolvimento de cada membro da família. Então os pais tomando conta das crianças, ensinando as crianças, etc. Tudo tendo esse controle, essa estabilidade. E o espírito disso se manifesta na mulher virtuosa. Se quiser entender bem esse espírito, leia, por favor, Provérbios 31, a partir do versículo 10. É uma passagem maravilhosa. Ela representa a mulher ideal, perfeita. Ela é o alvo de toda mulher que quer servir a Deus, mas ela é algo muito além do normal. E se uma mulher não conseguir isso, mas é o alvo dela, eu quero ainda parabenizar ela, porque essa mulher realmente é maravilhosa em Provérbios 31.
e nós somos carnais e falhos e tudo, então precisamos entender que é difícil chegar a esse nível, mas ela representa esse espírito de estabilidade, diz que o homem consegue confiar nela. A ideia é que quando o marido não está em casa, quando a esposa não está em casa, o outro não está pensando, cadê ele? Onde ele está? Por que ele não está aqui? Provavelmente ele está com aquela pessoa. Não. O casamento é para criar a ideia de estabilidade total. Todo mundo está bem. Nossa família. Nós não estamos indo atrás de outras pessoas. Eu não vou abandonar vocês, largar as crianças, nada disso. Todo mundo, dependendo de todo mundo, é uma unidade fixa. Também Deus criou o casamento para produzir crianças, produtividade. É necessário a existência de um casal para ter reprodução, e nós temos, sabe, a Bíblia claramente falando isso, e também a biologia, né? É necessário ter isso. E nós precisamos entender que Deus criou o homem e a mulher assim. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, algo simples, mas algo que enfatiza isso. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11 diz, todavia nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Então tem que ter os dois. E Deus enfatizou isso logo no início das Escrituras, em Gênesis 1:28, que eu vou ler também aos irmãos. Deus queria que um homem e uma mulher fossem necessários para a procriação, para produzir filhos. Diz aqui Gênesis 1:28, e Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então o casamento existe, foi criado por Deus para estabilidade sexual, revelação, intimidade, abrigo para a família e produtividade. Ninguém deve criticar o casamento a falar que não tem valor. Deus exalta o casamento. Diz aqui novamente em Hebreus 13, versículo 4: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. Às vezes, homens me falam, se eu pudesse voltar, eu não me casaria. Algo que me deixa muito triste. Pessoas me falam que o casamento não presta. Algo que me deixa muito triste. Eu sou casado também. Meu casamento não é perfeito. Pergunto para minha esposa. Não é? É uma luta. O problema é que nós não queremos lutar. É trabalho, mas nós não queremos trabalhar. E ao invés de lutar e trabalhar por essa coisa venerada, essa coisa exaltada por Deus, nós queremos criticar e falar que não presta. Para ter uma razão para não gostar e para não tentar. E às vezes a pessoa fala isso para poder entrar em divórcio. Isso não presta, não quero isso mais. Não quero ela. E com esse tipo de problema hoje em dia, muitos não querem nem casar. Querem morar juntos, querendo todos os privilégios, mas sem as responsabilidades. Sem aquele compromisso que diz até a morte. Mas Deus exalta, Ele diz aqui, venerado seja entre todos os matrimônios. Ele está dizendo o seguinte, ninguém deve criticar o casamento. E aqui o leito sem mácula. Além disso, acredito que às vezes acontece que um casal de crentes se casam, há problemas entre eles e uma das pessoas ou as duas pessoas decidem, eu não quero mais essa intimidade física, não quero mais isso. E critica essa parte, suja essa parte do casamento. Deus então decidiu na sabedoria dele dizer não. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Nós precisamos exaltar essas coisas também dentro dos confins
do casamento, não fora, dentro, porque Deus exalta essas coisas, Deus exalta o casamento. E, em terceiro lugar, Deus é o alvo do casamento. Ainda eu estou na introdução aqui, Deus é o alvo do casamento. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para glória de Deus. Então, quando você tem casamento, você deve ter esse casamento para a glória de Deus. O alvo do casamento é a glória de Deus. Deixe-me tentar explicar um pouco isso. Você é marido e há problemas no seu casamento. E você fala, eu quero melhorar o meu casamento. Você é esposa e há problemas no seu casamento. E você fala, eu quero melhorar o meu casamento. Deixa-me fazer uma pergunta. O que você vai fazer se você não conseguir melhorar seu casamento? Se o seu único alvo é melhorar o casamento, a tentação de desistir vai crescer e crescer e crescer. E um dia, é muito provável, tendo esse alvo fraco, você vai desistir. Mas, se você tem o alvo de glorificar a Deus com a sua vida, se o seu cônjuge quiser ou não, pode ser que seu casamento melhora bastante, mas se não, você não vai parar de fazer o certo, porque seu alvo não é simplesmente um casamento melhor, seu alvo é a glória de Deus. Agora, falando essas coisas que servem como a nossa base bíblica, agora vamos para essas 3 decisões revolucionárias no seu casamento. Primeiro, em primeiro lugar, você vai se desafiar no seu casamento. Procure amar o seu cônjuge, mesmo se não houver reciprocidade. Deixe-me mostrar isso para os irmãos em 1 Coríntios 13. Isso quer dizer que quando você vê a luta do seu casamento, o trabalho do seu casamento, que na verdade não é fácil. E lembra, não era fácil para os homens na Bíblia também. Adão tinha problemas com Eva, Abraão com Sara, Jó com a esposa dele, Davi com a esposa dele. E você pode ler, Deus não fala casamento é bom e não há problemas no casamento. Olha esses homens de Deus, ninguém tinha problema. Na verdade, parece que todo mundo tinha problema no casamento. Na hora que Deus conta uma história sobre um casal, há um problema. É uma coisa triste, mas é uma realidade. Alguém fala, mas então como que pode ser bom? Eu já expliquei essa parte, vocês vão ter que escutar a introdução de novo, mas tem várias razões. Mas existe a luta, existe o trabalho. E quando você pensa sobre isso, existe um aspecto do casamento que é o seguinte. Nos meus votos, no dia da cerimônia do nosso casamento, eu disse, não importa o que acontecer, eu vou te amar. Você não lembra de falar alguma coisa parecida no dia do seu casamento? Não importa, eu vou te amar. O problema é que nós falamos isso, achando, é tão bonito falar isso, com certeza, eu vou te amar, não importa o que acontecer. E daí, passando 6 meses, 1 ano, 2, 3 anos, você não tem o mesmo coração, é difícil, a pessoa acorda e o hálito fede, o cabelo está assim, a pessoa não quer ajudar com as coisas em casa, a pessoa não quer apoiar o que você gostaria de fazer, há um conflito
e daí você não tem o mesmo coração, é provável que você não compreende o que é o amor de acordo com as Escrituras. Deixe-me mostrar aos irmãos, esse é um desafio para todos nós nos nossos casamentos, que pode revolucionar os nossos casamentos. A Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 13, versículo 8, o amor... Espera aí, eu perdi o meu lugar aqui, versículo 4. 1 Coríntios 13, 4. Me perdoe. O amor é sofredor. Por favor, marque essas 4 palavras na sua Bíblia e não esqueça. Por favor. O amor é sofredor. Isso quer dizer o seguinte: o amor existe quando há sofrimento causado pelo outro. Quando há dificuldade causada pelo outro. Quando há tribulação causada pelo outro. Quando há pecado cometido pelo outro. Sim. Porque imagina o amor de Deus, ele fala, você pecou, tchau. Vou te mandar ao inferno agora. Eu não amo mais você. Você acha que Deus tem esse tipo de amor? Você, não, mas Deus é um Deus de misericórdia e de longanimidade. E eu digo para você, amém e aleluia. Isso, ele tem isso porque Deus é amor. A Bíblia fala isso em 1 João 4. E se esse é o amor, e se Deus é nosso exemplo de amor, e se Ele fala aqui o amor é sofredor, o nosso desafio é o seguinte: eu vou colocar compromisso no meu amor, que quer dizer não importa o que você falar ou fazer, não importa a atitude que você tomar, eu vou te amar. Eu posso esclarecer se uma esposa ou marido tiver um cônjuge que está abusando especificamente de uma forma física ou colocando a sua vida em perigo. É melhor você escapar o perigo para não perder a sua vida. É melhor. Mas em muitos casos não é isso. Em muitos casos é um problema de atitudes, é um problema de alvos, é um problema de decisões aqui ou ali, e uma pessoa não tem a paciência para ver a situação, aceitar o que a outra pessoa quer fazer, etc. Mas se você quiser ter esse desafio aqui, tomar essa decisão, você vai falar o seguinte: eu vou amar o meu cônjuge até a morte. Não importa o que acontecer, eu vou amar. Se a pessoa pisar em mim, se a pessoa me maltratar, falar mal de mim, me criticar, me trazer vergonha, eu já decidi, Jesus me ama, Jesus me vê no meu pecado, Ele vê a minha carnalidade, Ele não me larga, Ele não me abandona, Ele não me joga fora. Cada vez que eu volto a Ele, quebrado, eu faço uma oração, Ele me ouve. Ele tem grande misericórdia. Lembra de Pedro, quando ele negou Jesus 3 vezes? Sabe o que Jesus nunca fez? Jesus nunca negou Pedro. Jesus foi para ele e viu que Pedro tinha errado, e Pedro viu o amor de Cristo. Eu acho que foi algo muito incrível para Pedro. E Pedro acabou servindo Jesus até ser crucificado, segundo a tradição da igreja. Jesus tem amor por nós. E nós, nos nossos casamentos, precisamos demonstrar o mesmo amor no nosso casamento. Segunda decisão, revolucionária nos nossos casamentos. Primeiro, a base dessa decisão, nós vamos descobrir o propósito oculto no nosso casamento. Essa é a decisão revolucionária. E a base disso é que Deus criou a mulher para o homem, para ela lhe ser
a ajuda qualificada, autorizada e competente que o homem precisa. Ok, eu espero que eu não tenha confundido ninguém, mas vamos chegar aqui em Gênesis 2, versículo 18. Vou ler esse versículo novamente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Presta atenção. Antes da queda do homem, antes do mundo, ou antes do homem cair no pecado, Deus já disse: não é bom o homem estar só. E eu vou criar uma pessoa, e ele diz aqui, uma ajudadora idônea para ele. Uma pessoa que pode ajudar ele. Ele precisa disso. Ele precisa da mulher. Deus não deu para o homem qualquer ser. Ele não diz: ele precisa de ajuda para construir uma casa, vou dar para ele um elefante, ou girafa, ou cachorro. Não, Deus criou a mulher. E quando ele criou a mulher, fazendo ela uma ajudadora idônea. Idônea quer dizer, ela encaixa bem nessa capacidade, ela é suficiente. Quer dizer que ela é qualificada, ela tem o que o homem precisa. Ela é autorizada, porque Deus não permitiu o homem se casar com outra coisa, com outro homem ou com animal, não, com a mulher. E competente. O interessante é que muitas vezes as diferenças entre o homem e a mulher são tão grandes, que o homem ele fala: ela não presta, ela não aguento ela é tão fraca, ela isso, ela aquilo, ela sabe, eu tento fazer, ela não entende o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, me irrita tanto ela, o que ela fala, o que ela faz e blá 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 blá. Deixa eu mostrar algo aos irmãos agora, por favor. 1 Pedro capítulo 3. É triste e engraçado ao mesmo tempo, mas veja aqui, 1 Pedro capítulo 3, diz aqui em versículo 7: igualmente vós maridos, coabitai com elas, olha aqui, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Eu posso ler mais, mas eu quero parar bem aqui para mostrar algo. Ele diz aqui: você tem que habitar com ela com entendimento. Ok, beleza, tá bom. Dando honra à mulher como o vaso mais fraco. Não diz aqui, apesar de ela ser o vaso mais fraco e você não aguenta, você ainda deve dar honra para ela. Não, ele está dizendo como o vaso mais fraco, entendendo que ela é mais fraca, entendendo que Deus te deu um vaso que não aguenta o que você aguenta, etc., que ela é diferente emocionalmente, etc., que para certas coisas para você não está nem aí, você está bem, e ela fica: não aguento mais, lida com isso, marido. E você: para de falar isso, mulher, não aguento mais, para de falar. Esse tipo de coisa. Deus está dizendo aqui, nós precisamos, essa é a segunda decisão revolucionária, descobrir o propósito oculto nos nossos casamentos. Ou seja, quando Deus juntou você, marido, com aquela mulher, e vocês são tão diferentes, Deus sabia. Ele colocou vocês juntos de propósito. Ele não errou. Inclusive, às vezes o homem fala: mas ela não presta, ela não é para mim, eu não deveria ter me casado com ela, etc, etc, e eu quero me divorciar. Mas a Bíblia diz em Marcos capítulo 10, versículo 7, por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher. Então o homem decide se casar. Versículo 8, e serão os dois uma carne, e assim já não serão dois, mas uma carne. Versículo 9, portanto o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Em versículo 9 diz que Deus ajuntou eles. Versículo 7 diz que o homem decidiu. Então quem é o autor? O homem decidiu, sim, mas afinal de contas Deus é soberano e Ele juntou você com ela. Mas ela é isso, ela é aquilo. Sim, e Deus sabe.
E Deus colocou você naquele casamento com a mentalidade que você tinha no momento que você se casou com ela, e agora você tem esse casamento feito nos céus, e você tem que entender, há um propósito nisso. Mas pastor, eu errei, eu me casei com uma pessoa que não é nem de Deus. Eu digo para você, isso é triste. Você errou. A Bíblia fala que não deve ter um jugo desigual. Mas agora você não pode jogar fora essa pessoa. Deus pode usar até essa pessoa nesse estado de ser não salva, para você entender certas coisas. Eu vou falar algo, e alguns não vão acreditar. Vão falar, não concordo com isso, mas deixa eu tentar explicar. Quando você entra em um casamento, Deus sabe de tudo. Ele sabe que é um pecador se casando com outro pecador. E Deus sabe quais pecados seu cônjuge tem e como esses pecados do seu cônjuge vão provocar você. Então, de uma forma, até os pecados do seu cônjuge servem um propósito no seu casamento. Porque provocando sua impaciência e outras coisas, esses pecados do outro estão ajudando você a ver quem você é, para você poder melhorar seu caminho com Deus. Sabe, sua obediência. Eu sou casado, eu tenho falhas, minha esposa também, ela tem. Agora que eu tenho tantos anos com minha esposa, eu olho para trás e eu digo para mim mesmo, eu sou mais maduro hoje, não somente por causa da boa influência da minha esposa, e com certeza eu sou muito melhor hoje por causa disso, muito mesmo, mas também por eu responder certamente, corretamente, para os pecados da minha esposa. E eu não estou dizendo que eu sempre faço isso, estou dizendo que em certos momentos, esses momentos trouxeram para mim amadurecimento que eu não tinha. Então Deus opera dessa forma. Nós precisamos entender que Deus é soberano e Ele tem algo em tudo isso, e nós podemos procurar descobrir o propósito, por que Deus colocou essa pessoa na minha vida, o que é que Deus está criando entre nós. Existe algo e uma coisa que Deus quer fazer conosco, e quem sabe, e sabe, eu falei no início dessa mensagem, cada casal é diferente. Então, ao invés de procurar comparar seu casamento com os casamentos dos outros, você com sua esposa, você com seu marido, você pode parar para pensar, olha, eu sei que somos diferentes, e há certas coisas em mim que você não gosta, há certas coisas em você que eu não gosto, mas Deus tem razão, Ele tem propósito, existe algo que Ele está fazendo, e se pudermos parar de brigar sobre essas coisas e sabe, ter essas discussões e ficar irritados e sabe, todas essas coisas, se pudermos nos controlar e ter mais paciência e valorizar e respeitar e sabe, realmente ver o bem do outro na minha vida, nas nossas vidas, daí podemos ir de onde nós estamos para onde Deus está querendo nos levar. E existe algo para cada casal, uma coisa especial, não somente para a sua vida pessoal, mas para seu casamento. Deus quer fazer algo com vocês dois. Vocês estão entendendo? A matemática bíblica é 1 mais 1 é 1. Vocês são uma carne, uma coisa que Deus ajuntou. Então você pode tomar essa segunda decisão revolucionária. Eu vou descobrir o propósito oculto no meu casamento. Eu vou entender o porquê eu estou nesse casamento. Deus quer fazer algo conosco. Se Ele quisesse que eu ficasse só, eu estaria só hoje, mas eu tenho essa pessoa. Então eu vou ver o que Deus quer fazer conosco. Agora isso nos leva para a terceira decisão revolucionária nos nossos casamentos. É decidir desenvolver o nosso casamento.
é decidir desenvolver o nosso casamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai procurar amadurecer o casamento. Tipicamente no mundo, o que acontece? Problema, problema, problema. Ninguém amadurece, o amor não amadurece, e logo vem divórcio e você arruma outra pessoa. Infelizmente, esse é o mundo. O crente é diferente. O crente diz: há problemas, há trabalho, há lutas, mas eu vou procurar amadurecer o meu amor, amadurecer o meu entendimento, amadurecer esse relacionamento com o meu cônjuge. Eu vou fazer isso. Como que você vai fazer isso? Você vai aprender as diferenças entre vocês dois. Eu sei, eu sou casado, e eu vejo o que acontece na Bíblia. Existe algo chamado choque cultural. É quando você vai de uma cultura para outra, como eu, sendo missionário, e você vê coisas, tipo, por exemplo, o trânsito no Brasil. Choque cultural, irmãos. Outra coisa que existe é choque matrimonial. Choque matrimonial. Você se casa com outra pessoa e não passa muito tempo e a pessoa faz certas coisas, fala certas coisas, tem certos trejeitos, sabe essas coisas, e você fica assim. Às vezes você quer falar algo, às vezes você não fala nada. Sabe a pasta de dente, né? Talvez você seja o tipo de pessoa que você quer, sabe, rolar assim, para, sabe, cuidar bem do negócio quando você está usando. E a outra pessoa pega a pasta de dente e faz assim, assim, e você não aguenta. E você não sabia antes do casamento, agora você sabe. E você está aprendendo essas diferenças, e existe esse choque, né? E certas coisas, talvez você foi criado de uma certa forma, você vai fazer exatamente isso, e outra pessoa não faz. E você vai ver coisas, tipo, como sua esposa tem força diferente, energia diferente, saúde diferente. Às vezes, e isso é muito importante entender, um casal tem conflito, porque uma das pessoas no casamento tem um problema de saúde que não foi descoberto ainda, e está causando problemas em certos momentos, e ninguém fez nada, tipo, ninguém foi para o médico, porque as pessoas não estavam ligando isso. Não tão, mas peraí, você sempre está tão cansada assim, talvez haja um problema. E quando você pelo menos pense nisso, olha, talvez haja isso ou aquilo, você pode pensar, mas se há um problema de saúde na minha esposa ou no meu marido, isso pode explicar certas coisas, ao invés de eu ficar com raiva ou sei lá. E você entende essas diferenças, então você está desenvolvendo o seu casamento. Deus me deu essa pessoa, e essa pessoa tem esses limites, vamos dizer. Há outras áreas, tem a área mental, há capacidades mentais que são diferentes. A emocional, com certeza a mulher é diferente do que o homem. A área social, pode ser que o homem, ele gosta de conversar com as pessoas e a esposa, ela não gosta, ou vice-versa. Tem que entender essas coisas e você vai desenvolvendo. Ok, tudo bem, eu gostaria de fazer isso, mas eu vejo que você não gostaria de fazer isso. O que nós podemos fazer então? Porque eu não quero criar problema se você não quer fazer isso, etc. Essa é a ideia. E também a área sexual. Nós sabemos que o foco do homem normalmente é o corpo, o foco da mulher é a emoção. E é bom entender e aprender essas coisas, porque quando você tem certos interesses, você tem que entender o que está acontecendo dentro da outra pessoa. Então você vai desenvolvendo o seu casamento. É tipo uma
escola. De uma forma, seu cônjuge é um espelho, revelando para você certas coisas sobre si, e daí você vai aprendendo e vai se desenvolvendo o casamento, etc. E você, através disso, você aprende a colocar em prática certas virtudes bíblicas. Por exemplo, paciência. O livro de Gálatas fala que o Espírito Santo nos dá isso. Você é salvo, você tem seu casamento, você vê as diferenças e você fala, não, eu não vou reagir com raiva, eu vou ter paciência. Irmãos, eu admito, eu tenho raiva, eu admito muito para a minha igreja, que é um pecado meu, raiva. Então, a Bíblia enfatiza, tenha paciência. No seu casamento, você vai desenvolver só por paciência, por também humildade. Você não tem que sempre ser a pessoa certa. Às vezes você tem erros também. Aprenda isso. Se você sempre está certo, você está errado. Porque não existe isso. Não existe isso. E também você deve amar as diferenças entre vocês dois. Eu não vou incluir nessa parte aqui amar o pecado do outro. Você pode valorizar como o pecado pode ter um bom efeito em você, por você sendo provocado pelo pecado, você aprende a ter paciência. Essa parte você pode enfatizar na sua mente, nessa decisão de desenvolver seu casamento. Mas há diferenças. Eu já enfatizei como a mulher é o vaso mais fraco. Ela tem fragilidade que eu devo valorizar. E muitas vezes é difícil o homem valorizar a fragilidade. Mas lembra, homem, você não queria se casar com outro homem? Você não queria beijar uma barba? Você queria ver, sabe, aquele rosto liso da sua esposa e beijar a bochecha dela? Você sabe o que eu estou falando? Mas se você quiser algo frágil, você tem que lidar dessa forma. Tem fragilidade. Você não vai jogar no chão e quebrar o vaso. Você vai, não, é um vaso que eu vou colocar aqui nessa prateleira em casa, porque é um vaso especial, um vaso frágil. E a mulher, o homem tem que entender isso. A Bíblia fala, e Pedro falou isso na carta dele. Além disso, precisamos respeitar o outro. E irmãos, eu sei que uma palavra-chave do relacionamento entre esposo e esposa é respeito. O amor mostra respeito. O amor crê no outro. O amor, sabe, tem um certo tipo de fé. O amor diz, ok, você não é burro. Ainda que haja na sua mente às vezes, não, mas eu acho que essa pessoa é burra. Porque você às vezes tem conflito assim, mas não. Talvez haja algo que eu não entendo, o porquê atrás dessa decisão. Às vezes eu vou falar para os irmãos, minha esposa quer fazer algo e eu não entendo o porquê. Para mim não faz sentido, mas para ela faz todo sentido. O que eu vou fazer? Eu vou respeitar ela e pensar, ok, eu não gosto disso, eu não quero isso, eu não concordo com isso. E pode ser que ela está errada, mas eu vou respeitar ela e tentar entender o porquê. E o que eu falo para ela, o que eu faço, tudo vai demonstrar esse respeito. E se eu não conseguir falar algo que vai demonstrar esse respeito, é melhor calar minha boca, mas eu vou respeitar a minha esposa, vou respeitar o meu marido. E os homens precisam respeitar as emoções das mulheres. E as mulheres precisam respeitar há muita coisa que está acontecendo aqui na cabeça do homem às vezes, e ele não fala o que está acontecendo aqui. E a mulher pode acabar tendo uma ideia, ele está fazendo isso, ele está querendo, ele não está pensando nisso, dá uma confusão. Vamos respeitar. Quando nós entramos em uma situação que parece que há um conflito de ideias, vamos respeitar o outro.
para chegar a uma conclusão, ao invés de automaticamente desprezar. Você não sabe. Você sempre tem ideias erradas. Eu sei que você... Não, respeito. E além disso, irmãos, precisamos valorizar as diferenças. Não somente respeitar, mas valorizar. Por quê? Se Deus colocou essa pessoa na minha vida, Ele é soberano, eu preciso valorizar. Há algo nisso que Deus quer usar na minha vida. Então, interessantemente, espero que os irmãos possam entender pelo Espírito Santo. Você pode ter um certo alvo, pode ser um bom alvo, e você quer realizar o alvo, mas sua esposa ou seu marido tem outra coisa e acaba atrapalhando aquele alvo, e você, mas eu preciso fazer isso. E Deus está tentando mostrar para você, peraí, o que você precisa até mais do que isso, você precisa de passar por essa dificuldade com seu cônjuge, para você crescer e amadurecer diante de mim. Então, nós, irmãos, precisamos entender as diferenças entre nós vêm de Deus e precisam ser valorizadas. E o resultado, ao longo do tempo, nós vamos ter um casamento equilibrado e um casamento que pode ir com grande progresso para a frente com Deus. 3 decisões revolucionárias. Podemos decidir nos desafiar no nosso casamento. Eu vou amar, se eu precisar sofrer, eu vou amar. Nós vamos decidir descobrir o propósito oculto nos nossos casamentos. Deus colocou essa pessoa na minha vida e eu nem sempre entendo por que está assim, mas há algo que Deus quer fazer com nós dois. E precisamos entender que é uma decisão de desenvolver o nosso casamento, procurar amadurecer o nosso respeito, o nosso amor, a nossa paciência, para podermos ir para frente nos nossos casamentos. Irmãos, eu espero que isso tenha ajudado. Eu posso falar, essas 3 decisões têm me ajudado bastante. Só por passar tempo novamente ensinando essas coisas, eu penso sobre o meu casamento. Que Deus fortaleça os casamentos dos irmãos. Que Deus opere de uma forma especial, até milagrosa, em suas vidas. E para muitos que estão assistindo, eu não sou seu pastor. Eu não quero entrar entre vocês e seu pastor. Mas se o seu pastor não tiver problema com isso, eu quero simplesmente dizer, se tiver uma situação, se precisar de ajuda, eu gostaria de estar disposto para ajudar. Se quiser passar uma pergunta, uma coisa, eu gostaria de usar a Bíblia para mostrar essas coisas e ajudar com os seus relacionamentos. Pai, eu peço que o Senhor abençoe essa mensagem e nessa oportunidade que tivemos nessa conferência de famílias. Abençoe cada irmão, cada irmã, e use essas coisas nas nossas vidas, e que cada casamento e cada família sejam mais fortes, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, Pastor Luiz, muito obrigado. Obrigado pelo convite. É uma honra ter o irmão como um amigo e também receber esse convite para pregar a sua igreja. É uma grande responsabilidade. Eu espero que Deus tenha ajudado os irmãos a entenderem as coisas que eu preguei e que Deus tenha abençoado. Eu sou simplesmente mais um pastor falho, mas eu sei que a Bíblia pode transformar as nossas famílias. Que Deus use nas suas vidas e que Deus abençoe cada irmão, cada irmã, cada família. E Pastor Luiz, o senhor é sempre bem-vindo aqui, pode vir, tá? E eu espero um dia poder estar com os irmãos aí na Bahia. Que Deus grandemente abençoe a sua igreja e cada família.
Graças a Deus pela sua preciosa mensagem hoje e pelas mensagens pregadas pela manhã, ontem à noite e ontem pela manhã. E olha, querido irmão, querida irmã, famílias, amigos que nos ouviram durante esses dias ou somente hoje à noite, Deus fez a parte dele, Ele falou, e com certeza Ele falou aquilo que nós precisávamos ouvir nestes dias. Deus quer que você tome decisões, e tomara que você tenha tomado decisões nessa noite. E se porventura alguém nos assistindo que ainda não tomou a decisão mais importante da sua vida, que é a de receber a Jesus como seu Salvador pessoal, adiante-se, não perca tempo, confessa os teus pecados ao Senhor Jesus, creia, arrependido, arrependida, nele como seu Salvador pessoal, convide-o para ser o seu Salvador, e ele salvará com certeza a sua alma. Tomara que você faça também essa decisão nessa noite. Que o nosso Deus continue sendo louvado e exaltado na vida desta Igreja Batista Bíblica Monte de Sião, nas demais igrejas do Senhor Jesus espalhadas por todo canto. Estarei orando ao Senhor, e depois da oração nós vamos encerrar essa nossa conferência com o instrumental do hino 108 do nosso cantor cristão, porque nós estamos aqui ainda no mundo, mas aguardando o retorno do Senhor Jesus, que disse que viria nos buscar, e se Ele disse, Ele vem. Em João 14, versículo 3 está escrito: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Palavras do Senhor Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esses dias de conferência. Obrigado pela Tua palavra aos nossos corações. Que a Tua palavra continue, ó Deus, operando no coração de todos os ouvintes. Que decisões tenham sido tomadas de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Nós oramos, ó Deus, agradecidos e aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Você canta conosco, nós vamos tocar e você canta na sua casa, melhor dizendo. Amém. Deus abençoe e até a próxima, se Deus permitir. Esperamos que
fisicamente falando. Deus abençoe. Boa noite à igreja. Irei recitar um poema que fala sobre a família. Família. Recanto de puro amor, onde tudo se inicia. Lugar de chorar as mágoas, orar junto à madrugada e vencendo o dia a dia. Família é aconchego, onde se pode ser quem se é. Se cair alguém levanta, sua proteção encanta e te coloca de pé. Onde a mulher se torna mãe, o homem pai responsável. Onde toda prioridade é o bem comum de verdade, lá não existe falsidade. Dentro deste abrigo, sob a direção do Senhor, não há brigas, não há nada, toda mágoa é apagada, prevalecendo o amor. Lá é a criação do Senhor, lugar santo e sagrado. No almoço a orar, ou no culto ao cantar, o Senhor tem nos guardado. Onde se cresce em amor, mesmo às vezes brigando, o Senhor nos abençoa, e um ao outro perdoa, e acabamos orando. Lembre-se de tudo que viveu, de sua história familiar. Seja qual for o seu fardo, moderado, leve ou pesado, o Senhor pode mudar. Leve tudo aos pés da cruz, se você acha irreversível. O Senhor pode mudar, sua família transformar, Ele é o Deus do impossível.